Bom dia, pessoal. Vamos começar então o conteúdo de fato do terceiro bimestre. E a gente começa com uma revisão hoje, falando de potenciação, vamos falar também de radiciação. E isso tem um motivo. Por que a gente vai falar de potência, de raiz, antes da gente entrar em função exponencial? Porque a gente precisa de todas as regrinhas da potenciação e da radiciação muito bem definidas para a gente poder começar esse conteúdo, tá bom? Então, essa é uma aula de revisão, muita gente tem isso muito fresco na cabeça, porém, algumas pessoas podem não lembrar, podem ter um pouquinho mais de dificuldade, então a gente vai retomar com essa revisão e depois nós vamos avançando em complexidade, ok? Bom, então vamos lá, pessoal, começando a parte de potenciação, né? Só para a gente lembrar, eu chamo de potenciação quando a gente trabalha com uma base com expoente. Tá? Então, o que é uma base e o que é um expoente? Quando eu tenho a multiplicação de um mesmo número sucessivas vezes, por exemplo, 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Aparece o 2 três vezes se multiplicando. Eu vou colocar como base o 2 e como expoente o 3. Por quê? A base é o número que está sendo multiplicado, o 2 no caso. O expoente é o número de vezes que o 2 está se multiplicando, ok? Então esse cara de baixo é a base e o de cima é o expoente. Enfim, então a gente tem aqui um caso simples, né? Número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes fica 2 elevado ao cubo. Só relembrando, pessoal, algumas coisinhas que são bem básicas para muita gente, mas antes da gente ver a propriedade, só relembrando alguns aspectos. Primeiramente, se eu elevar uma fração a um certo expoente, por exemplo, vou pegar 3 quartos e vou elevar ao cubo. Né? O que significa isso? Que é 3 quartos vezes 3 quartos vezes 3 quartos. Né? Que vai acabar sendo 3 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Ou seja, quando eu tenho uma fração, o de cima e o de baixo recebem esse expoente. Ok? Então, 3 ao cubo vai ficar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 4 ao cubo vai ficar 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ok? Bom, números negativos, pessoal. Números negativos, quando estão elevados a um certo expoente, então, por exemplo, vamos pegar o menos 5. Se esse expoente for par, a gente tem que lembrar que pela regra do sinal, no final vai dar um número positivo. Então, se eu pegar o 5 elevar ao quadrado, ou pegar o 5 e elevar à quarta, eu sei que isso vai terminar com um número positivo. Porque nesse caso, ó, menos 5 vezes menos 5 vai ficar menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. No 5 à quarta, eu vou ter 4 sinais de menos. Né? Então, menos com menos com menos mais com mais vai dar mais. Daí vai ficar 25 vezes 25, 625. Tudo bem? Agora, se o expoente for ímpar, no caso, por exemplo, 5 elevado à terceira, vai ficar menos com menos mais, né? Esses dois primeiros vai dar mais. E a hora que eu fizer com o terceiro aqui, vai dar menos. Então, sempre que o expoente for ímpar, um número negativo, também vai terminar negativo o resultado. Ok? Só relembrando isso. Toda vez que eu elevar, pessoal, um número ao expoente 1, a primeira potência, né? Então, eu pego qualquer número e elevo a primeira potência. Pode ser o número 2020 elevado à primeira, é só o número 2020. Ele não vai multiplicar por ninguém, é só uma vez ele. Ok? Assim como uma coisa que todo mundo já sabe é a regrinha. Daqui a pouquinho, quando eu falar das propriedades, eu explico algumas maneiras da gente demonstrar essa propriedade. Qualquer número elevado a zero, qualquer número a elevado a zero, vai ser igual a 1. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar 18 elevado a zero, vai ser 1. E a gente já vai entender o porquê disso daqui. Tá bom? Se eu pegar o zero e elevar qualquer número, né? Então elevar o 0 a 5, o 0 a 10, o 0 a 20,
vai acabar dando zero. Afinal, 0 vezes qualquer coisa dá zero. E quando eu elevo zero a alguma coisa, eu estou multiplicando vários zeros. Então, sempre vai dar zero que eu elevar zero a alguma coisa. Ok? E, por último, vale lembrar que se eu tiver um número decimal, 1,5 ao quadrado, por exemplo, não faz diferença nenhuma. Eu vou pegar 1,5, vou multiplicar 1,5 por 1,5 e isso daqui vai dar 1,5 ao quadrado, que é 2,25. Ok? Bom, vamos então para as propriedades, até para a gente poder entender o porquê dessa regrinha aqui de cima. Bom, vamos então para as regrinhas da potenciação, tá? Operação com mais de um número elevado a outro, né? Então, só lembrando, a gente chama o número que está sendo elevado de base e o expoente aqui, né? O número que está em cima é justamente o expoente. Então, primeira regra que a gente tem é que se eu tenho a multiplicação entre números de mesma base, só que diferentes expoentes, por exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n, eu vou manter a base a e eu vou somar os dois expoentes. Então, o 2 à terceira vezes o 2 à quinta vai ser o 2, 3 mais 5 vai dar 2 à oitava. Tudo bem? Vou somar os expoentes, certo? Se a gente pega, por exemplo, a divisão, ou segunda propriedade, né? Essa daqui é a primeira, segunda propriedade. Se a gente pega a divisão de números de mesma base e diferentes expoentes. Os expoentes podem inclusive ser iguais, tá, pessoal? Tanto em cima quanto embaixo, mas quando eu tenho multiplicação de expoentes de potência de mesma base, eu mantenho a base, somos expoentes. Na divisão, eu também vou manter a base e eu vou subtrair os expoentes, né? Toma cuidado que o número A aqui não pode ser zero, né? Tem algumas regrinhas de condição de existência aí. Então, a gente tem aqui a subtração dos expoentes. Então, se a gente tem, por exemplo, vamos pegar o 3 à quinta dividido por 3 à terceira. Então, vai ficar 3, 5, menos 3. Ok? Que é igual a 3 ao quadrado. Certo? Bom, se eu tenho o produto de dois números, A vezes B, por exemplo, duas bases diferentes, ambas estão elevadas a n, eu vou distribuir esse n aqui dentro. Então vai ficar A elevado a n vezes, continuo vezes, B elevado a n. Repare que agora as bases são diferentes, tá, pessoal? Não posso manter a base, porque elas são diferentes, e somar os expoentes. Então, acaba aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 vezes 3 elevado à quarta, eu poderia fazer 2 vezes 3, 6 à quarta, daí vai ficar 6 à quarta. Ou eu poderia fazer 2 à quarta vezes 3 à quarta. Vai dar o mesmo resultado. Tudo bem? Então, são as duas possibilidades. Propriedade 4. A propriedade 4 é a mesma coisa, só que para uma fração, e é o que a gente viu no slide anterior, né? Se eu tenho A dividido por B elevado a uma potência n, se eu tenho uma fração A por B elevado a uma potência n, eu vou ter o A elevado a n, eu vou ter o B elevado a n. Lembre que o B não pode ser zero por condição de existência, né? Não posso dividir por zero. Ok? Então, como exemplo, a gente pode pegar 2 terços elevado a 5. Vai ficar 2 elevado à quinta, vai ficar 3 elevado à quinta. Certo? E, por último, se eu tenho um número, A, elevado a n, e fora do parênteses, ele está elevado a um outro expoente m, por exemplo, o que significa isso? Que eu estou pegando m vezes
a base a elevado a n. Então, isso ficaria a elevado a n vezes a elevado a n, m vezes, ok? Então, isso vai ficar a elevado a m vezes m. Por quê? Porque conforme eu for mantendo a base e somar os expoentes, eu vou ter m vezes o número n. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Então, por exemplo, se eu pegar o número a e elevar ao quadrado e depois elevar ao cubo, o que significa isso? Que eu tenho o a ao quadrado 3 vezes. A ao quadrado, a ao quadrado, a ao quadrado. 3 vezes ele, tá vendo? Porque eu peguei 3 vezes o número que está aqui dentro. E aí, quando eu faço a regra de manter a base e soma os expoentes, eu vou ter 2 mais 2 mais 2. A primeira regra, que nada mais é do que 3 vezes 2. Então, simplificando, toda vez que eu tenho dentro de um parênteses um número que tem uma base e um expoente, e tem um expoente para fora do parênteses, é só eu multiplicar os dois. Vai ficar a vezes m vezes a, vezes n, aliás, desculpa. A elevado a m vezes n, tá bom? É isso daqui. Bom, gente, vamos explicar com as ferramentas que a gente tem aqui por que todo número elevado a zero é igual a 1. Dá para a gente pensar de duas formas. Vamos pegar aqui o 2. Se eu multiplico 2 por 2, vai dar 4. Se eu multiplico 4 por 2, vai dar 8. Se eu multiplico 8 por 2, vai dar 16. 2 é 2 elevado à primeira, 4 é 2 elevado ao quadrado, 8 é 2 elevado ao cubo, 16 é 2 elevado à quarta, e assim por diante. Repara que quando eu estou andando aqui para a direita, eu estou multiplicando por 2. Né? Toda vez que eu ando para a direita, eu estou multiplicando por 2. E toda vez que eu andar para a esquerda, eu estou dividindo por 2. Né? Se eu pegar 16 e dividir por 2, vai dar 8. Se eu pegar 8 e dividir por 2, vai dar 4. Né? Até se eu pegar aqui, 2 à terceira dividir por 2, esse 2 está elevado a quê? Está elevado à primeira. Então, isso é igual a 2 elevado à primeira, que é igual a 2, 3 menos 1, 2 elevado a 2. Né? Pela propriedade que a gente acabou de ver no slide anterior, se eu dividir por 2, eu volto para trás. Se eu pegar 2 elevado ao quadrado, eu volto a 2 elevado à primeira. E a questão é, se eu dividir 2 à primeira por 2 de novo, se eu pegar 2 à primeira e dividir por 2, é a mesma coisa que pegar 2 à primeira e dividir por 2 à primeira. E aí, eu vou chegar em 2 elevado a 1 menos 1. Eu vou chegar em 2 elevado a 0. Só que, vamos pegar a segunda parte que está mais clara. Está vendo que eu estou dividindo um número por ele mesmo? Sempre que eu divido um número por ele mesmo, isso é igual a 1. Né? O resultado de um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, está aqui uma explicação do porquê qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, repara, quando eu pegar esse 2 e dividir por 2, vai dar 1. Ok? E vê que faz sentido. Se eu pegar 1 vezes 2, vai dar 2. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, tanto na ida que funciona multiplicando por 2, na volta dividindo por 2 também funciona. E também através aqui da propriedade. Então, qualquer número a que está elevado a 1, quando eu divido por a também elevado a 1, vai ficar a elevado a 0. Só que como eu estou dividindo a por a, isso é igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Tudo bem? Bom, continuando então a partir desse ponto, vamos para a parte que a gente fala dos expoentes negativos, que tem tudo a ver com isso daqui. Né? Então, a gente já viu que aqui está o 2 elevado a 0, aqui está o 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Então, quer dizer que quem está para cá, para o lado esquerdo, é o 2 elevado a menos 1, o 2 elevado a menos 2, e assim por diante. Bom, se quando eu ando para a esquerda aqui, eu estou dividindo, o que acontece se eu pegar o 1 e dividir por 2? Né? Se eu dividir por 2, vai ficar 1 dividido por 2, 0,5. Se eu pegar esse daqui e dividir por 2 de novo, vai dar 1 sobre 4. Vamos ver se é isso mesmo que acontece quando eu tenho essas potências negativas? Então, no próximo slide,
a gente vê isso daí. Então vamos lá. De fato, é isso mesmo, né? Toda vez que eu tenho o número a elevado a menos n, a gente fala que é o inverso de a elevado a n. Tá? Como assim o inverso? 1 sobre a elevado a n. Esse sinal de negativo vai colocar esse 1 em cima e o número a elevado a n embaixo de uma fração. Tá? Então a gente fala que 1 sobre n é o inverso de a elevado a n. Tudo bem? Então, 1 sobre n é o inverso de a elevado a n. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 1 vai ficar 1 dividido por 2 elevado a 1. Repara que aqui embaixo o sinal fica de positivo, que é igual a 1 sobre 2, como a gente tinha previsto no slide anterior. A gente fala que meio, 1 sobre 2, é o inverso de 2. Tá bom? 2 elevado a menos 2 vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto. A gente fala que 1 quarto é o inverso de 2 ao quadrado, que é 4. 1 quarto é o inverso de 4. Tá bom? É importante saber essa parte do inverso, porque em vários momentos vai ser escrito que o número é inverso do outro e a gente precisa saber o que significa número inverso, tá? Principalmente na parte de leitura. E o que acontece, pessoal, se eu tenho uma fração elevado a um número negativo? Então, imagina a sobre b elevado a menos n. Então, repara que o inverso de uma fração é eu colocar o denominador no numerador e o numerador no denominador. Tudo bem? O sinal de negativo inverte a fração. Quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. Tá bom? E aí dá para aplicar a regrinha da distributiva aqui dentro, que a gente viu também nas propriedades, e chega nessa parte aqui. Tudo bem? Bom, se eu elevar o 1 a um número negativo, não muda nada, né? O 1 ele vai ficar 1 dividido por 1 vai dar o próprio 1. Agora toma cuidado que eu não posso elevar o zero a uma potência negativa, né? Se eu elevar o zero a uma potência negativa, eu vou acabar dividindo por zero, o que não vai dar certo. Tudo bem? E se eu tiver, por último, eu acho que dos casos aqui, se eu tiver um decimal, se eu pegar, por exemplo, 0,2 e eu elevar a menos 4. Como que eu resolvo 0,2 elevado a menos 4? Eu posso fazer 1 elevado a 0,2 a quarta, tá? Essa é uma possibilidade. Ou eu posso transformar isso em fração, tá? Então, 2 elevado a 10 elevado a menos 4 vai ficar o inverso da fração, 10 dividido por 2, isso a gente sabe fazer que dá 5, elevado à quarta, né? Repara, quando eu inverto a fração, eu sumo com o sinal de menos, tá? Então, isso é igual a 5 elevado à quarta. Esses dois números aqui significam a mesma coisa, tá? Tanto é que, repara que 1 é 1 elevado à quarta também. Dá na mesma colocar 1 elevado à quarta. 1 dividido por 0,2 vai dar 5, né? Então, 5 elevado à quarta, você também chega no mesmo resultado, que é 625, se você terminar essa conta. Tudo bem? Bom, então a gente vai para alguns exercícios agora, só dando de exemplo, e aí vocês vão resolver uma bateria de exercícios aí para a gente finalizar a aula. Beleza? Bom, desses exercícios, o que é importante a gente saber, pessoal? Primeiramente, aqui no exercício 1, vocês vão aplicar algumas regrinhas do que a gente viu. E repara que as três primeiras, ele muda o lugar que ele coloca o sinal de negativo e corrobora um pouquinho com o que a gente veio explicando onde que esse sinal está. Então, repara quando ele está dentro do parênteses, né, e está elevado aqui a um expoente ímpar, aqui quando ele está no próprio expoente. Veja aí o que acontece nas propriedades, tenta aplicar um pouquinho. Eu queria comentar, além de todo número elevado a zero, né? A gente já sabe o que acontece, mas eu queria comentar a diferença
aqui na letra I, quando eu tenho o sinal dentro e fora do parênteses. Então, repare que a letra I, isso vai ajudar também na letra J, na letra L ali. Na letra I, repara, pessoal, que esse menos não está, o menos de fora, esse primeiro menos, ele não está sendo elevado. Quem está sendo elevado é o menos 2 de dentro do parênteses, tá bom? Ele está sendo elevado à quinta. Então, esse sinal de menos a gente vai copiar, menos, e aí a gente vai fazer o 2 elevado à quinta negativo aqui. Então, como está elevado a um expoente ímpar, a gente põe o sinal de menos, porque vai ficar menos com menos mais com menos mais com mais mais. Só que ainda sobra um sinal de menos, que vai acabar dando menos. 2 à quinta é 32, tá bom? Só que daí vai ficar o menos 32, que é o menos 2 à quinta, e o menos de fora. E aí menos com menos vai dar mais, tá bom? Então, o sinal de menos de fora do parênteses não é elevado. Então, por exemplo, no caso da letra J, a gente tem o menos de fora não sendo elevado e o 10 ao quadrado sendo elevado. Tudo bem? Presta bastante atenção nisso. No exercício 2, é sempre bom transformar em fração, tá? Pode deixar a resposta como fração irredutível, para a gente poder dar essas respostas de maneira mais limpa, tá? Então, 0,2 ao quadrado você pode transformar em 2 dividido por 10, né? Então, o 2 dividido por 10 é 0,2 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado 4, 10 ao quadrado 100. Você pode deixar como 0,04 essa resposta, ou você pode deixar como 1/25avo, se você dividir em cima e embaixo da fração por 4, tá? Ou isso é resposta, ou isso é resposta. Qualquer uma das duas formas, já que ele só pediu para calcular. Mas independente do caso, transforme em fração antes, que dá para resolver, né? Fica mais fácil de resolver na maioria dos casos do que você ficar multiplicando números com vírgula, né? Muitas vezes é mais simples você transformar em fração, às vezes até simplificar antes de fazer, e depois resolver essa fração. Por exemplo, olha a letra F. 1,25 elevado a menos 1. Então a gente sabe que 1,25 é 125 dividido por 100. Tá? Tudo isso está elevado a menos 1 agora. Se eu pegar o 125 dividido por 100 e dividir por 25 em cima e embaixo, vai ficar 5 quartos elevado a menos 1. Para assumir com esse menos 1, eu inverto a fração, vai ficar 4 quintos elevado a 1, que dá o próprio 4 quintos, tá bom? Então, elevado a menos 1, você só inverte a fração. Ok? Bom, e como que funciona a regra de sinal negativo aqui ó, na K e na L, por exemplo? Se eu tenho o menos elevado a um expoente negativo ímpar, vai dar menos. Se eu tenho o menos elevado a um expoente negativo par, vai ficar mais. Então a regra de sinal continua valendo igualzinha, tá bom? Aqui no exercício 4, a letra A, a letra B e a letra D são mais diretas. Eu vou dar uma olhadinha aqui na letra C e na letra E, tá bom? Dá uma olhada, pessoal. Ele quer que escreva a expressão aqui, né? Essa conta em uma única potência. Na letra C dá para ver que a gente vai escrever na potência de 10. Na letra E a gente já vê. Então, aqui ó, isso é igual a 10 elevado a menos 2. Vamos manter a base 10. O 10 a menos 3 eu vou transformar em 10 mais 3. Ou seja, eu vou inverter essa fração. Ao invés de ficar 10 dividido por 1 dividido por 10, eu vou deixar 10 dividido por 1, que é o próprio 10. E aí o 10 a menos 3 vira 10 a mais 3. Bom, na parte de baixo, eu vou pegar esse 0,01, primeiro que eu vou transformar ele numa potência de 1 dividido por 100, ok? Para ficar 0,01. Repare que isso está elevado a menos 1. Então, eu vou inverter essa parte de baixo, deixando ela como
mais 1. Então vai ficar 100 elevado a mais 1. Vai dar 100. Tudo bem? Na parte de cima, eu vou manter a base 10 e vou somar os expoentes, já que eu estou multiplicando. Então vai ficar menos 2 mais 3. Então, em cima vai ficar 10 elevado a mais 1. 10 elevado à primeira. Na parte de baixo, vai ficar 10 elevado ao quadrado, já que 100 é 10 elevado ao quadrado. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. Então vai ficar 1 menos 2. Então aqui é 10 elevado a menos 1. Eu posso deixar assim, ou eu posso escrever como 0,1. Eu acho assim mais tranquilo, porque ele pediu para escrever como uma única potência. Tá? Na letra E, vamos dar uma olhadinha na letra E. Eu tenho 2 elevado à terceira, só que esse 3 está elevado ao quadrado. Está vendo que não tem parênteses? É porque o 3 está elevado ao quadrado nesse caso. Então, vezes 3 elevado à quarta. Tá bom? Dividido por 3 vezes 2 elevado ao cubo. E esse 2 elevado ao cubo está elevado ao quadrado. Então, repara, pessoal, que 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado é diferente de 2 elevado ao cubo, entre parênteses, elevado ao quadrado. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui o 3 está elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. E quando eu tenho 2 ao cubo elevado ao quadrado, é o 2 ao cubo que está ao quadrado. Então a gente multiplica. Isso é 2 à sexta, tá bom? Essa é a diferença de cada um desses casos. Então aqui vai ficar 2 à nona vezes 3 à quarta. E aqui embaixo vai ficar 2 à sexta vezes 3. Tá bom? Bases diferentes eu não posso somar os expoentes, o 2 com o 3 no caso. Mas na divisão aqui eu posso fazer o 2 à nona menos 6. Tá? E eu posso fazer o 3 à quarta menos 1. Ok? Então, isso vai ficar igual a 2 à terceira vezes 3 à terceira. E como ele quer um número com um único expoente, dá para eu pôr esse 3 do expoente em evidência e fazer 2 vezes 3 elevado à terceira. 2 vezes 3 é 6. Isso é 6 à terceira. Tá ok? É possível a gente fazer isso. Ok? Na 5, colocar em ordem crescente, a gente vai precisar resolver tudo isso daí. Toma cuidado que tem sinal de mais e sinal de menos, né? Então, repara, ó, esse sinal de menos eu estou fazendo este número menos este número. E aí não tem propriedade, tá? Vou ter que resolver o número aqui da frente, vou ter que resolver o número da direita, subtrair os dois para ver qual que é o valor de A. Aqui mesma coisa, né? Eu faço essa multiplicação, primeiro eu resolvo os expoentes, faço a multiplicação, e aí depois eu vou somar com esse meio. Então é importante que a gente lembrar da regra de prioridade do que eu tenho que fazer antes do que. Então eu vou fazer a letra C só para exemplificar, ok? E aí vocês fazem a letra A e a letra B. Então, ó, vamos ver a C aqui, quanto que daria isso? C igual a menos 5 quartos, menos meio, elevado ao quadrado, dividido por 2 terços elevado a menos 1. Então, menos 5 quartos vou deixar por enquanto, não tem muito o que fazer, menos. Primeira coisa que a gente vai fazer são os expoentes, tá? Primeira coisa que a gente resolve numa expressão são os expoentes. Então, quando eu elevar ao quadrado, primeira coisa é que dentro do parênteses, menos com menos vai dar mais, tá? Aqui vai dar mais. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Dividido por esse elevado a menos 1 vai inverter a fração. 3 meios. Menos com mais vai dar menos, então eu vou ter 5 quartos menos 1 quarto dividido por 3 meios. 5 quartos menos 1 quarto, aliás, é menos 5 quartos, tá, pessoal? Menos 5 quartos menos 1 quarto, ao invés de dar 4 quartos que eu tinha colocado por conta do mais, vai dar menos 6 quartos. Menos 6 quartos dividido por 3 meios. Quando eu divido duas frações, dá para copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né?
E aí multiplica em linha reta aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar menos 12 sobre 12. Ou seja, tudo isso é igual a menos 1. Essa expressão inteira é igual a menos 1. Tá? Então faz aí a letra A e a letra B para descobrir quem que é maior do que quem. Então faz primeiro as potências, depois a multiplicação, aí depois a soma e subtração. Tudo bem? Vamos lá. Próximo exercício. Aqui ele está transformando em texto alguma expressão. Né? Então, a metade de 2 elevado a 100, o triplo de 3 elevado a 20, a oitava parte de 4 elevado a 32, o quadrado do quíntuplo de 25 elevado a 10. Então, deixa eu pegar a letra C e tem que tomar cuidado com umas pegadinhas. Né? Tipo, por exemplo, a letra A é muito fácil do nosso cérebro enganar a gente. Veja aí quanto que vocês acham que vai dar a metade de 2 elevado a 100. Qualquer dúvida me pergunta. Mas a oitava parte de 4 elevado a 32. Então é 4 elevado a 32 dividido por 8. A oitava parte disso. Né? Repara que tanto o 4 quanto o 8, eles são múltiplos de 2. Eles são produzidos através da potência 2. Então 4 é 2 ao quadrado, elevado ao 32 aqui de fora, dividido por 8, que é 2 elevado à terceira. Tudo bem? Então a gente já viu que nesse caso aqui, ó, a gente multiplica, vai ficar 2 elevado a 64, dividido por 2 elevado a 3. Tá? Então isso é igual a 2 elevado a 61. Ok? Bom, pode deixar assim, obviamente você não vai precisar fazer o 2 vezes 2 61 vezes, que vai dar um número gigantesco, né? Não tem nem porquê fazer isso daqui. Deixa assim como resposta, tá bom? Vamos ver. Sendo A igual a essa expressão, obtenha o valor de 1/26 de A. Então vamos resolver essa expressão para começar. 2 elevado a 48 mais 4 elevado a 22 menos 2 elevado a 46, ok? Dividido por 4 a terceira vezes 8 a sexta. Então vamos primeiro transformar tudo na mesma base. Vamos transformar tudo na base 2. Então 2 elevado a 48 mantém. Aqui vai ficar 2 ao quadrado elevado a 22. Menos 2 elevado a 46, tá bom? Dividido por 2 elevado ao quadrado elevado à terceira, vezes 2 elevado ao cubo, que é 8, a sexta. Agora eu vou multiplicar esse cara aqui, vou multiplicar esse cara aqui, vou multiplicar esse cara aqui, tá bom? Então vai ficar 2 elevado a 48, mais 2 elevado a 44, menos 2 elevado a 46, dividido por... aqui vai ficar 2 a sexta, nesse pedacinho, vezes 2 elevado a 18. E aí eu vou somar o expoente dos dois, vai dar 2 elevado a 24. Repare que esse 2 elevado a 24 está dividindo todos os termos de cima. Então eu posso pegar o 2 elevado a 48, dividir por 2 a 24, o 2 a 44 dividir por 2 a 24, o 2 a 46 dividir por 2 a 24. Então vai ficar 48 menos 24, vai ficar 2 elevado a 24, mais 2 elevado a 20, menos 2 elevado a 22. Ok? Bom, aqui, pessoal, quando eu tenho mais e menos um expoente, uma potência, a gente não tem muito como operar, não tem propriedades para operar isso daqui. Por outro lado, a gente sabe que, por exemplo, eu vou pegar o menor expoente possível, que é o 2 elevado a 20, e eu consigo escrever os maiores em função dele. Por exemplo, eu consigo pegar o 2 a 24 e fazer 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 20. Por quê? Porque quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. E aqui, ó, isso aqui daria 24. Né? Eu consigo separar esse 24 em 4 e 20 depois. Mais 2 elevado a 20, mais 2 vezes ao quadrado,
Aqui é menos, na verdade, eu já conserto. Vezes 2 elevado a 20. Tá? Deixa eu colocar menos no lugar do mais aí que eu coloquei errado. E o que isso me ajuda? Bom, isso me ajuda que eu consigo colocar em evidência o que eles têm em comum. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Então, eu consigo colocar em evidência 2 elevado a 20 vezes 2 elevado à quarta, mais, vai sobrar quem se eu pôr em evidência aqui, sendo que não tinha ninguém multiplicando? Tinha um 1 escondido, então vai ficar 1 menos 2 elevado ao quadrado. Ok? Então isso é igual a 2 elevado a 20 vezes 2 à quarta vai dar 16, com mais 1 vai dar 17, ok? Então vai ficar assim, ó, 16 mais 1, 17, menos, eu já apago esse borrãozinho aqui, menos 4, tá? Vai dar 13, ok? Então, quando ele fala que o A é igual a tudo isso aqui, a gente acabou de descobrir que o A nada mais, nada menos é igual do que 2 elevado a 20 vezes 13, tá? Que vai dar 13. Tudo que está dentro do parênteses que vai dar 13. E aí ele quer saber quanto que vale 1/26 de A. 1 sobre 26 vezes A. Vai ficar 1 sobre 26 vezes 2 elevado a 20 vezes 13. 13 dividido por 26 vai dar 1 sobre 2. Né? Vai ficar 2 elevado a 20 dividido por 2, que é igual a 2 elevado a 19. Né? Mantém o 20 de cima, subtrai pelo 1 que está do expoente de baixo, vai dar 2 elevado a 19 a resposta desse exercício. Ok? Bom, vamos lá. Sabendo que os números reais, tais que A vezes B é diferente de zero, simplifique as expressões a seguir. Eu vou limpar o slide, aí a gente tem um pouquinho mais de espaço para finalizar esta aula de hoje. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou pegar aqui a letra A, para tentar dar uma ideia do que é para fazer, mas cada um vai ter um detalhezinho um pouquinho diferente da outra. Eu sei que A elevado a menos 1 é 1 sobre A, mais 1 sobre B, tudo isso que é igual a A vezes B. Quando é para simplificar, é para deixar alguma coisa menor do que começou. Então, vou tirar o MMC aqui, entre A e B vai dar A vezes B. Aí eu divido A vezes B por A, vai dar B, vezes 1, B. Mais A vezes B dividido por B vai dar A, vezes 1, A. Tudo isso vezes A vezes B. A vezes B corta, então essa expressão inteira ela vai dar A mais B. Ok? Está simplificado. Essa é a resposta da letra A. Bom, pessoal, tenta fazer os exercícios que eu deixei de tarefa de aula, que são poucos, e tenta principalmente depois fazer os exercícios de casa e vai me perguntando durante a semana, procure um plantão, estudo guiado, para ajudar vocês, ok? Bom, essa é uma parte importante de base, a gente está revendo tudo isso, vocês já viram todos esses aspectos, mas a gente precisa de tudo isso para começar a trabalhar num nível mais aprofundado de potenciação agora no ensino médio e chegar nas expressões, nas funções e nas equações exponenciais. Beleza? Valeu, até mais.